Salve, salve, meu aluno, salve, salve, minha aluna, professor Tiago Pereira aqui, ó, para falar hoje de mais uma terça-feira. Tiago, hoje é terça, T de treta. Pois é, mas eu hoje não vou falar de treta nenhuma. Eu vou falar hoje de uma prova que essa sim vai ser uma batalha. Domingo agora, dia 13, você tem um encontro marcado com as 45 questões de ciências humanas do Exame Nacional do Ensino Médio. Claro, também tem aí as 45 questões de códigos, linguagens e suas tecnologias, mas sobre esses assuntos eu não vou falar nada. Quem sou eu para falar aí de língua portuguesa, língua estrangeira e também, é claro, tudo que está relacionado ao mundo da arte? Não, eu não vou entrar nessa área, nessa seara, não. Eu vou ficar aqui com o quê? Eu vou ficar principalmente preocupado em passar para você nesses últimos instantes. Então nós teremos aí, ó, 4 encontros ao longo dessa semana, terça, quarta, quinta e na sexta-feira, você também vai ter aí, ó, você vai ter um videozinho falando sobre uma das áreas das ciências humanas. Não vou falar de geografia, o que eu vou detalhar para você aqui, ao máximo que eu puder nesse curto período de tempo, é algo relacionado à história geral, história do Brasil, filosofia e sociologia, tá bom? Então olha só, quero que você pense assim, já fiz o Enem, já sei como é que é essa prova, que maravilha, parabéns para você que já fez, tá? Então você já sabe que você vai pegar aí basicamente uma baita de uma maratona, você sabe que você vai ter que se preparar para ler pra caramba, porque os textos motivadores ou motivacionais dessa prova, eles são extensos, então você já sabe assim, eu sei que a prova, e muitas vezes os alunos fazem e logo que sai, fala assim, a prova não estava difícil, ela não está complicada, mas ela estava extensa, o que acabou tornando ela cansativa. Claro que nós temos algumas características muito específicas dessa prova, como por exemplo, esse primeiro aspecto aí dela ser longa, dela ter questões extensas, isso aí você já tem uma noção de como que é. Principalmente você que nunca fez, você que é marinheiro de primeira viagem, primeira vez que vai fazer o Enem, então você já fica ligado nisso. Aquela questão, cada uma das questões são gigantescas. Tiago, quantas questões de cada matéria? Não tem como dar com exatidão quantas questões terá para geografia, quantas para história geral, quantas para história do Brasil, quantas para filosofia e para sociologia. Não dá, são as 45 questões. Inclusive, uma outra especificidade e, é claro, particularidade dessa prova é a interdisciplinaridade e também a multidisciplinaridade. Você pode pegar uma questão que tem, é claro, um assunto, tenha um tema que é discutido em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, ó. Quando se fala em socialismo, quando se fala nas ideias relacionadas ao pensador Karl Marx e ao pensador Friedrich Engels, nós estamos falando de um assunto que é discutido em todas essas áreas, em todas as ciências humanas. É falado na história, é falado na geografia, na filosofia, na sociologia. E aí que você fica naquela, puxa, como é que pode vir a questão? Hoje, eu quero só falar para você aqui, ó, desses detalhes iniciais de como que é a prova, como que você vai, qual a sua expectativa lá para quando você abrir o caderno de prova no domingo, você fala assim, é isso aqui que eu imagino. Então, primeira coisa, questões grandiosas, certo? Segundo, não vem separado, tá? A prova não vem separado, assim, ó, isso aqui de geografia, isso aqui de história, não. Vem tudo ali, são ciências, são as 45 questões de ciências humanas. Falei para você que as questões, algumas delas trabalham aí com interdisciplinaridade e algumas delas com multidisciplinaridade, tá? Como assim interdisciplinaridade? Bom, não precisamos discutir isso agora, só para você entender assim que pode ser que você mate a questão quando você veja aquele enunciado, você vê o texto motivacional, você fala assim, entendi, tá falando, do exemplo que eu dei, tá falando de socialismo, então ele tem uma relação com a história, tem uma relação com a geografia, principalmente em relação às teorias de crescimento populacional. Quando se fala na geografia humana, nós estamos falando também do fim da Guerra Fria, as questões geopolíticas que acabam envolvendo aí o começo e o fim da Guerra Fria, entre outras situações, tá? Agora, hoje, quero dizer para você o seguinte, o que esperar para história geral?
História geral, quero que você se prepare aí, tá? Assunto certeza, tá? Se tiver 10 questões de história geral, quero que você fique imaginando o seguinte. Aquela questãozinha fazendo uma relação sobre a guerra da Ucrânia. Quando que essa guerra na Ucrânia começa? Até algumas características históricas. E um detalhe. O enunciado, o texto motivacional é grande e as afirmações, os distratores, né, aquilo que a gente chama de alternativas, também são grandes, também são aí extensas, tá? Então, se prepare em relação a isso. Guerra da Ucrânia. Ademais, como nós estamos vivendo toda uma situação de polarização política, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, toda essa discussão que acaba envolvendo Estados Unidos, acaba envolvendo também o Brasil, não vou falar hoje de história do Brasil, vou deixar para a próxima aula que a gente vai ter aqui, agora vai ser a aula, tá? Vai ser a aula que a gente vai trabalhar aqui. Então, próxima... Quem sabe amanhã, quarta-feira, quem sabe quinta, quem sabe sexta, eu falo aí de história do Brasil. Mas de história geral, eu diria assim, ó, top 10 assuntos. A guerra da Ucrânia. Aí, Segunda Guerra Mundial. Aí, o que é fascismo, o que é nazismo. Não podemos deixar que muitas e muitas vezes eles adoram a Idade Média. Ai, como adoram a Idade Média, quando se fala em Idade Média, você fala assim, putz, eu vou dizer assim que pode ser até duas questões, tá? A gente sabe também que as questões envolvendo árabes e principalmente árabes e israelenses, os conflitos envolvendo árabes e israelenses, desde a criação do Estado de Israel até movimentos recentes. Esse ano, você sabe, teve um país aí de orientação religiosa muçulmana, que infelizmente acabou ceifando a vida de uma jovem, e isso está dentro de um, querendo ou não, dentro de um movimento de libertação. E aí, só colocando aí, trabalhando com a questão multidisciplinar, ou que envolve vários assuntos, o advento da internet, o advento das redes sociais, que lá desde 2010, 2011 ajudaram em relação à Primavera Árabe, deram contribuição, inclusive fizeram líderes políticos caírem aí, por exemplo, no Egito, e ainda toda uma guerra que existe em torno disso. Falando em guerra, a gente tem essa questão relacionada à intolerância, tá? Toma cuidado com palavras, tá? Tem 3 palavras aí que às vezes o Enem gosta muito, tá? A alteridade. O que é alteridade? Quando a gente fala em alteridade, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando na empatia, você ver com os olhos do outro, você tentar se colocar na visão do outro. Austeridade. O que é austeridade? Controle de gastos. E autoridade está relacionada a poder. Isso é claro que tem uma relação com as 3 áreas do conhecimento, mas principalmente a sociologia, porque quando a gente fala em poder, são vários os pensadores que acabam tendo uma relação, como por exemplo, o nosso amigo alemão Max Weber. Mas eu não vou falar da sociologia hoje, tá? Tiago, e o que mais em relação aí à história do Brasil, história geral, só pra gente fechar, tá? Então nós temos aí, ó, questões relacionadas a modelos políticos envolvendo Roma e Grécia, principalmente algo relacionado a relações de trabalho, algo relacionado aí à escravidão, como que a escravidão é trabalhada. E por falar nisso, a gente sabe que em relação às formas de trabalho, revolução industrial e o comportamento dos trabalhadores aí a partir do século XVIII e XIX, revolução francesa, esses conflitos, todas essas situações que acabam envolvendo grandes mudanças, e pode ser que tenha também algo relacionado, como todo ano está tendo recentemente, a história da África, tá? Os reinos, importantíssimos reinos, como por exemplo Mali, Congo, Egito, reino de Kush, lá no continente africano, que já possuíam desenvolvimento econômico, social, cultural e político antes da chegada dos europeus para dominar esse território, aí no século XV, no século XVI. Antes disso, já tinha esse domínio, já existiam esses territórios, certo? Tiago, e o que mais? Olha, eu não tenho como adivinhar agora, certo? Vou deixar só essas simples dicas aqui para você falar assim, opa,
é alguma coisa, pelo menos é algo para eu dar aquela estudada, certo? Claro, curta, compartilhe, mande aí pro seu amigo que vai fazer o Enem no domingo e, é claro, fique à vontade para comentar aí. Tamo junto, vamos pra cima e vamos quebrar essa banca também, piazada. Beijo grande e até amanhã.